povo é animado, o povo é bonito, tem cara de realeza. Amém. Aqui ninguém deve para ninguém. Tá tudo certo. Aleluia. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz o seguinte: os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Para aquele que se planeja, para aquele que é diligente, esse sempre está direcionado para a fartura. Mas para aquele que é apressado, precipitado, desorganizado, sempre para a necessidade. Eu vou falar uma coisa para você. A minha maneira de pensar aquilo que vou ministrar, daquilo que vou servir a minha geração, sempre está conectada às dores do nosso tempo. Eu vou te dizer como é que funciona. Nós oramos, nós pedimos direção ao Senhor Jesus, nós clamamos, nós jejuamos, e a gente também olha o direct. E quando eu digo olha o direct, é porque a realidade não está nos stories, a realidade não está no feed, a realidade ela está no direct. Porque no direct você conta o que ninguém sabe, no direct você faz a dúvida que no público ninguém saberia. E nos últimos meses eu tenho ficado extremamente assustado com uma postura da rede social. E a postura que eu tenho mais visto e enxergado é pessoas pedindo dinheiro em todo o tempo. É assustador. Se eu postar agora qualquer coisa no feed, vai ter 30 comentários no primeiro minuto, e parece que isso é até uma política já pronta, como se fosse um robô que fizesse. Alguém está dizendo: eu preciso de dinheiro, eu fiz um empréstimo e não estou conseguindo pagar, eu estou prestes a ser despejado da minha casa. E se eu olhar meu direct, a cada 10 mensagens, 5 talvez é alguém dizendo: eu prometo que eu vou pagar, é um empréstimo, eu preciso de ajuda, eu fiz isso e não deu certo, eu estou precisando de socorro, não tenho comida. E eu vou te falar o que eu sinto, eu tenho um desespero com esse negócio, porque não dá para ajudar todo mundo, mas eu também entendi que ajudar não muda nada. Na grande maioria das vezes, não muda absolutamente nada. E eu já vivi isso na prática, de ajudar alguém e 3 meses depois, outras dívidas chegaram. 1 ano depois, a mesma realidade de 1 ano atrás que foi resolvida, é exatamente de 1 ano depois. Porque não é sobre um acaso, é sobre uma postura, é sobre uma realidade que está inserida na nossa mente, que nos faz fazer a gestão do que o Senhor nos deu, sempre de maneira errada. Eu vou te falar uma coisa e não me leve a mal, mas quando eu comecei a viver, e quando eu digo viver, é aquele viver adulto, sabe? Quando você começa a ter que pagar as coisas, quando você começa a ter que fazer gestão da sua vida, eu sempre tive um medo muito grande. E o medo muito grande que eu tinha era não conseguir corresponder às expectativas da minha família em relação à sobrevivência. As decisões que a gente toma, elas vão nos colocando em risco. E eu tomei decisões que me colocaram em risco muitas vezes. E quando eu digo isso, não foi uma dívida que eu fiz, foi uma mudança de jornada. Foi quando eu entendi que Deus estava me levando para um outro destino. Então eu abri a mão de algo que era certo por algo duvidoso. E aquilo o Senhor foi fazendo várias vezes, guinadas da nossa vida. Então sempre o meu medo foi: eu não quero deixar faltar nada para minha família. E essa coisa me consumia sempre. Eu sempre perguntava para todo mundo: o que você faz com o dinheiro que você ganha? Qual é a maneira que você encontrou para gerir? E eu vivi quase toda grande parte da minha vida contando os últimos centavos do mês. Quase a maior parte da minha vida foi assim. Eu sempre chegava no final do mês, e todo mundo aqui que já passou por isso ou está passando sabe o que é. Você chega no final do mês, você ganhou 1.000, no final do mês você tem R$5 na conta, e aqueles R$5 é um testemunho. Ele sobreviveu. Quantos viveram, passaram, sabem do que eu estou falando? Levante a mão.
Agora olha que coisa interessante. Durante todo esse período, o meu temor nunca foi a roupa que eu vestia. Meu temor nunca foi o carro que eu andava. O meu temor sempre foi outro. Meu temor foi não ter comida para colocar dentro de casa. Então todas essas coisas, elas minam a nossa mente durante toda a nossa trajetória. A depender da casa que você foi criado, se você viveu num lar de muita escassez de comida, quando você casa, você é tendencioso a gastar muito com comida. E eu estou falando de mim agora. Eu me lembro que na minha casa comer pizza era um evento. Era uma coisa que acontecia igual a estrela cadente. Quando passava, você tinha que fazer um pedido, porque era um milagre dentro da nossa família. Quando eu casei, eu engordei 10 quilos. Porque eu podia comer pizza, lindo. E eu comia pizza dia e noite. Eu me lembro que na época eu fazia um programa de rádio que sexta-feira eu troquei um comercial por uma pizza. Então toda sexta-feira tinha pizza na rádio. E eu estou falando de uma coisa que parece tolo, mas para mim era uma realização pessoal. Agora observa o nosso tempo. Sabe qual é o problema do nosso tempo? É porque a gente não está preocupado com o básico. A gente está se movendo por aquilo que é superficial. A gente ganha 1.000 e usa um tênis de 2.000. A gente ganha 1.000 e quer usar um óculos de 1.000. A gente ganha 1.000 e faz uma dívida de 500 por mês. Ou seja, alguma coisa no nosso tempo perdeu o sentido. E agora eu não estou querendo falar e dar uma lição de moral em ninguém, mas o que o Provérbios está dizendo é basicamente isso: quem não é planejado, ele vai sempre para a escassez. Mas aquele que se planeja, aquele que faz a conta das coisas, ele vai se guiar na direção da fartura. E aqui é o lindo, eu vou dizer um negócio. A gente tem um problema de falar de dinheiro, porque dinheiro é um calcanhar de Aquiles da maioria. Sabe qual que é o maior calcanhar de Aquiles das pessoas? Normalmente é aquilo que a gente mais ama. Quando você vê alguém que ataca muito dinheiro, quando alguém que fala muito do dinheiro dos outros, pode ter certeza, essa pessoa tem pouco e ama muito. E isso é a coisa mais comum. Quando alguém começa a atacar só o dinheiro, porque dinheiro é pecado, porque ter dinheiro não sei o quê, pode ter certeza, essa pessoa ama muito dinheiro e provavelmente não tem quase nada. O problema maior é só uma coisa: prioridades erradas, gestão errada, e a gente está colocando a culpa em Deus e orando para milagres financeiros todos os dias. Irmão, vou falar uma coisa bem verdadeira para você: Deus não vai mandar Pix para sua conta. Deus não vai, não, isso não acontece. Ah, irmão, eu não quero tirar o, assim, nossa, eu não quero te incomodar com o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. Nós estamos colocando na responsabilidade de Deus os nossos problemas na gestão do nosso dinheiro. A gente está colocando na culpa de Deus. A gente diz porque ninguém me ajuda, porque ninguém coloca a mão para me ajudar. Mas eu quero só que você entenda que o lugar que você está não foi porque Deus te abandonou, foi porque você colocou prioridades erradas. Então não é uma mensagem que aparentemente resolve o problema do endividado. É a mensagem que vai ajudar alguém a tomar as decisões sábias, para que a próxima estação da vida dele carregue fartura e tranquilidade. E aqui eu começo a entrar em uma jornada silenciosa e perigosa para a maioria de nós, que é tocar naquilo que você gosta, naquilo que você acha que é prioridade. Nós somos uma geração visual. Nós somos uma geração que se move baseado naquilo que os nossos olhos enxergam. Então o que os nossos olhos enxergam, a gente acha que está preparado para a nossa realidade. Então a gente compra as coisas não porque a gente gosta, mas porque a gente está querendo impressionar alguém. A gente se move em direções a alguns objetos que não são conectados à nossa necessidade, mas são conectados ao ego que a gente inflamou publicamente e que agora precisa defender publicamente também. A gente está preocupado com objetos, mas a gente não entendeu a estação da nossa vida que a gente está. Eu vou ser bem sincero com você. Eu tenho certeza que quando eu falar essa mensagem para você, alguém vai comentar do relógio que eu uso. Alguém vai falar do tênis que eu estou vestido. Alguém vai falar de alguma coisa sobre dinheiro sobre mim. E esse é o maior problema. Porque nós estamos olhando para a vida das pessoas e não estamos entendendo a estação que nós estamos. Depender da estação que você está, algumas coisas fazem sentido. E na maioria das vezes, as coisas que não fazem sentido é justamente as coisas que estão destruindo a nossa vida financeira.
Se algo que não faz sentido para você está no braço de alguém, não significa que a pessoa esteja errada. Só talvez você esteja ansioso demais por aquilo que ainda não chegou o tempo. Só porque talvez a gente está mirando no objetivo errado. E esse é o ponto que gera esse silêncio absurdo. Porque a gente olha para dentro de nós e a gente não entendeu o tempo e as estações. A gente não entendeu que existe o tempo de guardar e o tempo de usufruir. A gente não entendeu que existe uma lógica por trás do dinheiro e que dinheiro não é espiritual, dinheiro é emocional. Guarde isso que eu estou falando para você. Dinheiro é emocional. Por que emocional? Porque o dinheiro não cumpre o dever do Espírito Santo dentro de nós. Ele não fecha a brecha do nosso espírito. Ele não muda o nosso relacionamento com Deus. Não. O dinheiro não cumpre essa função. O dinheiro é um auxiliar do homem. O dinheiro serve o homem. O problema é que nós estamos servindo ao dinheiro e por isso nos ofendemos com o dinheiro ou então rechaçamos a palavra sobre finanças. E é por isso que a nossa geração está tão perdida. Por isso que nós estamos tão endividados. Por isso que nós estamos pedindo ajuda toda hora publicamente. E alguém vai dizer novamente: é porque você não sabe a realidade que eu estou vivendo. Quem disse que eu não sei? Você sabe de onde eu vim? Você sabe por onde eu passei? Você sabe qual é a realidade da minha vida? E esse é o problema, o lugar de vítima. Que ninguém passa o que você passa. Ninguém sabe o que você sente. Ninguém tem a vida que você tem. Calma aí, meu lindo. A maioria do endividamento não é pelo tanto que você ganha, mas pelo tanto que você gasta. Me desculpa te falar isso claramente, mas o endividamento das pessoas não é pelo valor que elas ganham, mas pelo valor que elas gastam. Dave, mas eu não ganho o suficiente. Então viva de maneira simples, mas não suje o seu nome. Quando você suja o seu nome, você entra numa bolha de endividamento, onde os juros te sucumbem, você não vai conseguir viver mais além depois daquilo. E essa é uma parada, me parece muito lógico falar disso. Só que tem gente que está espiritualizando tanto que não está olhando para a lógica das coisas. Não, eu vou comprar e Deus vai me dar o recurso. Não, eu vou fazer e Deus vai mandar o recurso. Não, meu lindo, Deus não vai mandar recurso. Se Ele não te deu a visão, o recurso não vai vir. Se o que você está fazendo é fruto do teu olhar, do teu ego, da tua vontade, do teu desejo, Deus não vai mandar o recurso. A não ser que você esteja debaixo de uma visão que Deus te deu. Sabe o que é a parada muito difícil de explicar? É porque isso deveria ser básico. Os nossos filhos deveriam aprender isso no colégio. Nós deveríamos ensinar isso para os nossos filhos dentro de casa. Mas a gente não foi nos ensinado. Nós não estamos ensinando os nossos filhos. A gente é a geração mais endividada e perdida financeiramente que o Brasil já viu. E a rede social está escancarando isso para todo mundo. E aí, meu lindo, a gente precisa voltar no básico. A gente tem que olhar para a Bíblia e só um exemplo basta. José. José é um exemplo de alguém que não fez economia. José é um exemplo que não estudou o mercado financeiro. José é um exemplo de alguém que só tinha Jesus no coração, Deus no coração, e por conta da prudência salvou uma nação inteira. Grave isso. José foi prudente e por conta da prudência dele, ele salvou uma nação inteira. Sabe qual foi a prudência de José durante 7 anos de fartura? Fala comigo, de fartura. 7 anos de fartura. Durante 7 anos de fartura, ele guardou 20% todos os meses daquilo que entrava para o governo do Egito. Sabe qual que é o problema no tempo de fartura? O que a gente faz? A gente gasta tudo aquilo que a gente ganha. Você ganha 10, gasta 10. Você ganha 20, gasta 20. Você ganha 1.000, gasta 1.000. Mas alguém disse para você que o seu salário não é o quanto você ganha, é o quanto você ganha mais o limite do cartão que você tem. Você ganha 1.000, o limite do cartão é 5, então significa que você ganha? Não, irmão, pelo amor de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Se você ganha 1.000 e o seu limite do cartão é 6, significa que você ganha 1.000. Os 5, meu lindo, não são seus, são do banco. E se você usar e não conseguir dar conta com os 1.000 que você ganha, os 5.000 vai virar 15. Só que não vai ser mais de ativo, vai ser de passivo. Que de repente os 1.000 que era para o seu sustento vai ser para pagar os juros dos 5 que você não tinha. Parece bobo, mas essa conta a gente não faz. Sabe por quê? Porque a gente está dizendo, Deus vai me ajudar. Olha você lá na fila da Renner. Jesus vai me ajudar.
Tem 60 dias para pagar, Jesus vai me ajudar. Não, irmão, Jesus não vai te ajudar se Ele não te deu a visão. Se o que você está fazendo é por conta do seu olhar equivocado, é sobre a sua gestão errada, Deus não vai ajudar. Deus vai te dar um caminho para trabalhar mais, Deus vai te dar um caminho para levantar mais recurso, mas Deus não vai mandar o recurso para fazer você um folgado, para fazer você um irresponsável. Não, não, lindo. É melhor que você aprenda rápido, para que a hora que Deus te colocar sobre montes altos, você saiba fazer gestão com sabedoria, para aquilo que o Senhor te der, você consiga transformar em algo muito maior. Então, eu só preciso dar um último recado. Você não ganha o cartão de crédito, eles vão te cobrar uma hora. E a última coisa sobre dinheiro é a mais difícil de se entender. E eu vou ser bem claro e não me leve a mal. Quando eu tinha 22 anos, eu li um livro sobre finanças. Foi o primeiro livro que eu li. E o primeiro livro que eu li sobre finanças falava que um dos princípios mais poderosos de administração é doação. E eu não vou pedir dinheiro para mim não, tá? Relaxa. Tem gente que vai colocar o Pix na tela, quer ver? Tá vendo? Aquilo que a gente ama é o que nos constrange. Sabe quando a gente tem problema com doar? Sabe quando a gente tem problema com ajudar? Quando o dinheiro não é nosso, quando nós somos o dinheiro. Quem é propriedade do dinheiro não é generoso. Quem é dono do dinheiro não tem pena, mas não é mau gestor. Mas ele sabe colocar as sementes nos solos certos. Ele sabe colocar no lugar onde vai plantar e vai nascer e vai dar fruto. Ele já soube diferenciar o que é esmola e o que é semeadura. E eu só preciso que você entenda isso. Quando a gente entende que doar é a gestão mais poderosa que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, a gente entra num outro nível da nossa vida financeira. Vou te explicar o porquê. Porque a gente doa aquilo que apraz o nosso coração, mas a gente sabe exatamente quanto pode doar, porque a gente sabe quanto recebe e quanto gasta. A maioria das pessoas endividadas não sabe quanto é a dívida global, não sabe quanto pagam por mês de juros, não sabe quanto ganham de fato e não sabe quanto custa a sua vida. Por isso que nunca vão conseguir ajudar a ninguém, porque nem a si próprios conseguiram ajudar. Não me leve a mal, mas isso é uma realidade nua e crua. Quem está endividado não sabe quanto ganha, não sabe quanto deve, não sabe quanto a vida lhe custa, não tem uma planilha, não tem uma organização financeira, ela só vive capotando na dívida. A dívida vai vindo uma atrás da outra. Pega dinheiro daqui, paga lá. Mas aqui ficou uma dívida pendente. Ele vai ter que pegar de outro lugar. Ele vai ter que ligar para um parente. Daí o parente vai ficar bravo, porque ele vai demorar e ele vai pensar que o parente não tinha direito de cobrá-lo, porque ele teve uma elegância incrível na hora de pedir ajuda. Mas na hora que ele foi cobrado, ele ficou super ofendido. Por que me cobrou? Porque você pediu emprestado. Você já viu que coisa absurda no nosso tempo? Que quem pede emprestado não gosta de ser cobrado porque parece que foi ofendido? Uai, parece que você acha que eu não vou te pagar? Acho, passou 3 dias. Jesus está quase voltando e nada do dinheiro pingar na conta. O Pix virou um milagre e esse é o problema. Porque o problema que parecia ser simples, na verdade é uma falha no caráter da maioria daqueles que vivem dessa maneira. Eles têm coragem de pedir emprestado, mas não querem ser lembrados do dia de pagar. Eu vou te falar uma coisa, lindo. Você está fadado a viver uma vida endividada para sempre. Grave isso que eu estou falando para você. Se você tem coragem de pedir dinheiro emprestado, mas não tem estômago para ser cobrado, você tem um problema sério de caráter. Você viu quanta coisa é por... Porque a gente começou dizendo, lidere a sua vida financeira. Então liderar a sua vida financeira é: faça gestão, saiba quanto você ganha, aprenda a poupar, seja generoso. E se você precisar pedir dinheiro para alguém, não esqueça no dia do pagamento. É melhor que você não coma e pague a dívida do que você sujar o teu nome e manchar a sua história. Parece estranho o que eu estou te falando, meu lindo, mas quem tem caráter não consegue dormir em paz se estiver devendo para os outros. Se você deve para todo mundo e o seu sono é pesado, desconfie de você. Há um problema na sua vida e ela é maior do que o que você imagina. Está na hora de parar. Alguém está dizendo: chega, para, Jéssica, chega. E é só isso mesmo, lindo. A mensagem prática é: aquele que não se planeja sempre está caminhando em direção à ruína. Mas aquele que é diligente, aquele que age com sabedoria, sempre está caminhando em direção à fartura.
Durante um tempo, ele vai parecer que nada na vida está dando certo. Mas quando vier a semeadura, ou melhor, a colheita da sua semeadura, a sua prosperidade florescerá. Não adianta usar o tênis antes da hora. Não adianta usar o perfume antes da hora. Grava o que eu estou te falando, lindo. Não adianta. Eu me lembro de uma das cenas épicas da minha faculdade. Foi perto da minha formatura. E uma menina da minha sala dizia: Dave, você não tem vergonha de vir só com uma calça para a faculdade? E eu olhar para ela e falar: é porque eu só tenho essa. E a pessoa morrer da vergonha. Porque enquanto ela estava preocupada com a minha calça, eu estava preocupado em quitar a faculdade. Enquanto ela estava preocupada com a minha roupa, eu estava preocupado em fazer o meu apartamento ficar pronto. Enquanto ela estava preocupada com o tênis, que estava estranho, e alguém me deu um tênis no meio da faculdade, eu estava preocupado com o meu Uno, que tinha que trocar o óleo para eu continuar trabalhando, porque eu vendia embalagem, e se o carro quebrasse, eu não tinha como trabalhar. Então, enquanto alguém está olhando para aquilo que te falta, você está olhando por aquilo que está sendo a maior semeadura da sua vida. Ninguém está vendo, mas você está dando prioridade às coisas certas, entenda? Você não precisa das coisas que os outros dizem que você precisa. E aí, lindo, não adianta falar de ninguém. Basta você olhar para você. Basta você olhar para você. Eu quero declarar uma palavra profética para quem fazer gestão sábia do seu recurso. Você deveria fazer assim agora. Eu quero liberar uma palavra profética para quem sabe fazer gestão do seu recurso. Um dia, tudo que para você era longe e distante vai parecer perto e pequeno. Não, recebe. Um dia, tudo que para você foi caro e impossível vai ser barato e acessível. Não, vou melhorar. Um dia, tudo aquilo que você precisava comprar parcelado, você vai ter condição para comprar no tempo certo, à vista. Não, lindo, vou melhorar, vou melhorar. Mas no dia que você ter condição para comprar à vista, aí você vai ter aprendido a fazer conta. Que a melhor coisa é trabalhar com o dinheiro do banco, com juros zero, se der para parcelar em 10. Oi. Irmão, essa é a fase mais maravilhosa. Quando você puxa o cartãozinho que você não precisa orar para dizer: Senhor, passa, 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 passa. Você dá o cartãozinho e fala assim: em 10. Ou a pessoa diz: paga à vista. Não, em 10, em 10. O que os olhos não vê, o coração não sente. Mas daí você vai fazer isso. Eu quero declarar no nome de Jesus que o valor da parcela, que antes você tinha que trabalhar que nem um condenado, o rendimento da conta que você soube fazer gestão ao longo do tempo, vai gerar recurso para pagar aquela parcela que é pequenininha. Não, lindo, você não está pegando. Isso aqui é outra história que eu também estou precisando aprender. Eu estou querendo chegar nesse lugar aonde você olha para as coisas e diz: eu acho que dá agora. E aí você vai olhar e vai dizer: mas agora eu não preciso mais. Porque não é mais sobre o que os outros dizem, é sobre uma realidade que está completa aqui dentro. Aleluia, irmão. Se eu estou aí no teu lugar, eu ia estar dizendo assim: Senhor, é para mim esse negócio, Jesus. É para mim essa parada, eu quero viver esse negócio, Jesus. E o Serasa vai esquecer do meu nome. Aleluia. O crediário vai olhar para mim e vai dizer: vem, vem que o teu nome está limpinho, vem. Você vai dizer: não preciso de você, para trás de mim, Satanás. Você vai viver um tempo novo. Mas antes o Senhor vai te ensinar a trabalhar no básico. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Amém.
a melhor, a série mais extraordinária da nossa vida. E eu quero declarar que essa mensagem, oh meu Deus, essa mensagem vai trazer paz para o seu coração. E nada, nem ninguém, nem circunstância, nem pessoas, nem absolutamente nada nesse mundo vai conseguir roubar a paz do seu coração. Você vai mirar no alvo e você vai acertar o alvo. Você vai ir por seu propósito e você vai chegar no seu destino. Nada vai roubar a sua paz. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eu creio nessa palavra, eu creio. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu só quero te pedir uma coisa. Oh meu Deus, ai, que o povo de São José do Rio Preto é maravilhoso, tá vendo? É eles. Meu lindo, seja usado por Deus. Quando você faz isso, você faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. E quanto mais gente alcançada, melhor. Então você vai pegar agora, vai curtir o vídeo, vai comentar, vai compartilhar, vai mandar para quem você ama, para quem você sabe que precisa de uma palavra como essa agora. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Segunda, aqui às 7. Quinta, aqui no YouTube, você tem o Mentoria de Vida, alinhamento, direção, maturidade para a sua fé. E se não for suficiente, de segunda a sexta, no SBT, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. Amém! E por último, um convite rápido para você. Eu quero que você seja parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa geração e através da nossa associação evangelística. Hoje já são quase 400 mil pessoas sendo discipuladas, acompanhadas, projetos sociais lindos acontecendo, e você pode ser parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, você pode ser um capelão e você pode ser um doador, para fazer com que isso vá ainda mais longe e mais vidas sejam impactadas. E agora, eu só quero te fazer um pedido: elimine todas as distrações e a gente vai para a mensagem. Aleluia! Meu Deus, que gostoso! Como é bom a presença de Jesus. Eu não sei se você consegue sentir no ambiente, mas há uma leveza do Espírito, há um fluir da graça de Deus. E é exatamente isso que a gente precisa para não perder a cabeça. É exatamente isso que a gente precisa para não perder a nossa paz. Não deixar que nada roube a nossa paz. E sabe, o mundo de hoje, ele é especialista em roubar a paz do nosso coração. As circunstâncias, as notícias, as crises do nosso tempo, as expectativas infindáveis que são colocadas sobre nós, parâmetros de sucesso e tantas outras coisas que a gente não consegue atingir, e que são essas realidades que roubam a nossa paz. E quando nós perdemos a nossa paz, nós perdemos o foco. E a coisa mais difícil que a gente precisa aprender rápido é se tornar estável, independente das circunstâncias, independente do caos que está na nossa vida. Nós não podemos perder a paz. Nós podemos perder tudo, mas nunca a nossa paz. No Rio Grande do Sul, agora, quando teve essa tragédia das enchentes, agora não, já passou um tempo, mas eu quero que você resgate na sua memória as imagens que nós víamos, lembra? Dos carros flutuando, das casas cheias, das pessoas que perderam tudo, perderam os móveis, perderam seus empregos, perderam suas empresas inteiras. Mas uma mulher, no meio daquele caos e daquela loucura, foi entrevistada por uma jornalista. E a jornalista colocou o microfone na boca dela e disse: como a senhora se sente com tudo isso? E ela falou: as enchentes roubaram tudo de mim, levaram a minha casa, levaram todos os meus móveis, só não conseguiu tirar de mim a paz que está no meu coração. E aí, irmão,
Quem vê fica perplexo dizendo, mas por quê? É porque a nossa paz não reside nas coisas, a nossa paz não reside nas estações, a nossa paz está em Jesus Cristo, e Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e Ele é o único que já sabe do fim no começo. Ele já sabe como termina, Ele já sabe todas as coisas. A gente só precisa estar nele para que a paz dele invada o nosso coração e nada possa nos abalar. Fala para alguém pertinho de você, se você puder e quiser, se não, nem precisa, mas pode dizer para ele, você vai irritar, porque nada mais a partir de hoje vai conseguir tirar você do sério. É Daniel é um garoto exemplar. Daniel é um modelo de um homem de Deus, e que na sua trajetória ele deixou algumas lições tão poderosas que quando olhamos para ele, de fato somos envergonhados em vários aspectos. E talvez o principal deles seja a paz no meio da tribulação. Escute isso. Daniel, capítulo de número 6, verso de número 17. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. O rei a selou com o seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e lá perdeu a paz. Passou a noite jejuando, nem foram trazidos instrumentos de música perante ele naquele dia, e apartou-se dele o seu sono. Ele perdeu o sono. O rei perdeu o sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante, voz de alguém que perdeu a paz, voz de alguém que não conseguiu aguentar as emoções e foi sucumbida por ela. E com uma voz angustiante, ele gritou: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar dos leões? Então, lá de dentro da cova, alguém que havia dormido a noite toda, não, você não pegou. Lá de dentro da cova, no meio dos leões, alguém que dormiu a noite toda. Quem dormiu no palácio perdeu o sono, mas quem estava na cova do leão dormiu a noite toda. Lá de dentro, Daniel diz: Ei, o rei vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não te fiz mal nenhum. Aleluia. Irmão, eu sou do tipo de pessoa que alguns textos da Bíblia eu leio assim, ó. Irmão, eu me empolgo. Algumas coisas da Bíblia me dão uma empolgação absurda, porque eu começo a olhar para a cena, me coloca no lugar. Aí eu começo a entender que tem gente que não era para perder a paz, porque a princípio está no controle e perdeu. E há alguém que não está no controle, a princípio tem paz. Ou seja, quem toma o controle para si, perde a paz. Quem coloca o controle na mão de Deus, reside na paz. Bom, eu quero que você compreenda. A nossa realidade de hoje é gente angustiada, ansiosa, preocupada. E nós sempre estamos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. A gente ainda está, angustiado com aquilo que não é a nossa realidade. A gente sempre está numa estação que a gente ainda não chegou. Então a gente vive ansioso. Uma das mensagens que gravei na última série sobre ansiedade, uma das coisas
foi interessante que eu aprendi enquanto estudava sobre, é que nosso corpo nos coloca em estado de emergência porque o nosso cérebro não consegue diferenciar de fato o que é real e o que é mentira, ou o que é fake. Então o nosso sistema límbico, através do nosso cérebro mesmo, ele nos coloca em estado de emergência como se aquilo que a gente estivesse pensando de fato estivesse acontecendo na nossa vida. Então a nossa mão sua, o nosso corpo ele fica trêmulo, o nosso coração acelera. E isso nada mais é do que o corpo sofrer por algo que não está acontecendo, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. É como se a sua imaginação tivesse um poder tão grande para colocar o seu corpo em sofrimento, mesmo que nada de fato estivesse acontecendo. E agora eu olho para Daniel. Daniel, ele tem uma rotina que já garante para ele a paz. Daniel já tem uma vida anterior a qualquer coisa que lhe garante a paz. A rotina de Daniel é regrada. Ele entendeu rápido que não importa o lugar que ele está, o lugar que ele está não tem poder para definir o que ele vive. Ele está para além da circunstância, ele está para além do calabouço onde ele está. Eu preciso que você se lembre que a gente está falando de um escravo. A gente está falando de alguém que foi levado para a Babilônia para ser escravizado. Só que no caso dele, por ter boa aparência, por ser de uma boa linhagem, ele estava sendo ensinado a ser um babilônico para que então conseguisse tirar dele a identidade. Só que aí que está, quem sabe quem é, o ambiente não consegue roubar a identidade. Quem sabe quem é em Jesus, a circunstância não consegue roubar dele a essência. Não importa se ele empobrece ou se ele enriquece, o coração dele ainda está no mesmo lugar e no centro da vontade de Deus. Você pode estar no melhor lugar do mundo ou no pior lugar da terra, você ainda é o mesmo. Você ainda está em Jesus e o seu coração tem dono. Você não é, escravo da circunstância, você está por cima da circunstância. 3 aleluias, eu vou dizer de novo. Basicamente isso nos torna embaixada. Não importa onde a gente está, a gente não vive pela lei dessa terra, a gente vive pelas leis do céu. A gente não vive segundo os anseios desse mundo. Nós temos anseios maiores, nós temos preocupações maiores, e algo muito poderoso nos aguarda, a ponto não de produzir ansiedade, mas tranquilidade de saber que o Deus que cuidou de mim ontem cuida de mim hoje e vai cuidar de mim amanhã. Então esse é o Daniel. Daniel está na Babilônia, ele é escravo. Só que Daniel, ele tem um hábito. O Danielzinho é sinistro. O Daniel tem um hábito. Sabe qual é o hábito do Daniel? Ele ora 3 vezes ao dia. Daniel entendeu que para dominar sobre a alma, o espírito tem que estar forte. Que para dominar sobre as nossas emoções, o nosso espírito tem que estar maduro. Então Daniel não se deixa abalar, meu lindo. Ele está no meio da Babilônia, mas o coração dele é de Deus. Entendeu? Ele está no meio da circunstância mais difícil da vida dele, mas ele não perdeu o coraçãozinho dele. A Bíblia diz que ele vai todo dia, 3 vezes por dia no quarto dele, abre a janela que dava de banda para Jerusalém, dobra o joelho e diz: Deus, estou aqui de novo. Oi Deus, sou eu de novo. Oi Deus, eu estou aqui. Nada mudou. Eu posso ser escravo para a Babilônia, mas em ti eu sou livre. Podem prender o meu corpo, mas o meu espírito está livre. E aí, lindo, bom, quem vive uma vida de propósito se destaca. Quem é excelente no que faz é percebido. E lembra do que a gente aprende com a vida? Que prego que se destaca é martelado. Árvore que dá fruto é apedrejada. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém bate em cachorro morto. Não, todo mundo não tem problema com os que estão parados. O problema é com quem está crescendo. O problema é com quem está aparecendo. O problema é sempre com quem está fazendo algo relevante. E Daniel é esse cara. Ele está lá na Babilônia, mas ele foi encontrado no meio daqueles escravos e foi colocado numa posição de liderança. Você acredita que um escravo de repente pode se tornar líder?
Você consegue acreditar que até o mundo começa a dar uma regada quando Deus levanta alguém no meio dos seus, e o mundo fica meio perplexo, e porque não consegue explicar, deixa o negócio acontecer, até que uma hora que se torna incontrolável e não tem mais como parar? Você consegue acreditar que Deus escolhe pessoas improváveis, levanta em lugares improváveis e coloca em lugares que ninguém antes chegou, mas Deus olha e diz: eu confiei, eu olhei o coração, ele não se desviou do meu caminho, então eu vou fazer o que eu nunca fiz na vida desse garoto. E é isso que está acontecendo com Daniel. O rei Dário olhou para ele e falou: esse garoto é bom, vamos levantar ele. Só que aí que está o problema? Quando alguém se levanta, a inveja aparece. Só que quem tem inveja de alguém que está vivendo no propósito de Deus, vai tentar de tudo para destruir, só que não consegue, porque não encontra motivos plausíveis. Então, quando não há motivos plausíveis, cria-se uma narrativa mentirosa para tentar destruir aquilo que Deus está levantando. Só que aquilo que Deus está levantando, aquilo que Deus está fazendo, homem nenhum tem poder para destruir. Aquilo que Deus coloca a mão, homem nenhum tem poder para derrubar. Aquilo que Deus olha e diz: vou fazer, não há porta trancada que resista, não há corações trancados que consigam impedir, não há palavra de maldição que consiga paralisar. Porque se Deus olhou e disse: vou fazer, já era. E eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Deus olhou para você e disse: eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer algo poderoso através de você. E se você entender que na palavra dele reside segurança, esperança, você vai descansar e você vai confiar, e nada, nem ninguém vai conseguir tirar a sua paz. Você vai mirar no alvo e você vai acertar, você vai ter o seu propósito, você vai viver e vai chegar no seu destino. Amém? Bom, isso é só uma palavra profética. Eu preciso voltar para Daniel. Aleluia. Eu vou te dar uma palavra importante. Ontem eu expliquei um negócio que preciso explicar agora. Quando a gente adora, a gente levanta a mão. Quando a gente abençoa, a gente curva as mãos. Mas quando a gente recebe, a gente faz com a mão assim. Então, quando tiver uma palavra profética sendo liberada no ar, você vai colocar a mãozinha e vai dizer: é para mim. Ensaia aí, diga: é para mim. Não sei você, irmão, mas eu sou folgado. Qualquer palavra profética vinda do céu eu estou pegando. Eu quero viver esse negócio. Eu quero ser parte do que Deus está fazendo na nossa história. Eu quero me mover em direção dessa palavra, amém? Eu não quero ser espectador do tempo, eu quero ser parte do que Jesus está fazendo. Danielzinho é sinistro, irmão. Tentaram pegar um ponto fraco de Daniel, não acharam, porque Daniel não dá vacilo. Daniel sabe que ele está sendo visto, Daniel sabe que ele está sendo enxergado, e Daniel sabe que o que ele faz representa o Deus que lhe enviou para aquele lugar e que permitiu ele estar naquele lugar. Então Daniel não está disposto a envergonhar o nome do Senhor Deus de Israel. Ele está ali como uma embaixada, ele está ali de uma maneira estratégica. Daniel é brilhante. Só que aí quem se levanta vai até o rei Dário e diz: olha, como a gente não sabe como destruir ele porque não tem o que falar, vamos fazer algo que ele não consiga voltar-se para. Então liberaram uma lei. Qual é a lei? Durante 30 dias ninguém pode se curvar perante outro Deus que não seja aos deuses da Babilônia. Só que aí tem um problema. Mexe com tudo, só não mexe com a fé do Daniel. O que vocês quiserem, mas não mexe com aquilo que é a minha rotina. Você conhece gente que fica brabo quando mexe na rotina dele? Eu conheço, casei com uma pessoa assim. Não toca na rotina, tocou na rotina e azeda de um jeito absurdo. Daniel ficou sabendo do edito do rei. Quando um edito do rei era promulgado, ele não poderia mais voltar atrás. A lei dizia isso. E aqueles que incentivaram o rei a fazer isso sabiam da consequência. Daniel viu e falou: bom, isso eu não vou abrir mão. Daniel podia perder a paz naquele momento. Daniel podia ficar confuso naquele momento. Mas Daniel disse: não, isso não. Eu vou para o pau. No outro dia de manhã, não pode orar mais. Daniel foi para o quarto igualzinho. Não pode mais se curvar perante outro Deus, André. Daniel orou igualzinho. Daniel dobrou o joelhinho igualzinho. Daniel abriu a janela virado para Jerusalém igualzinho. Nada roubou a paz de Daniel. Daniel continua: não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é maravilhoso. Eu não vou parar.
orou 3 vezes ao dia. Consequência, no outro dia foram até o Dário, o rei, disseram: ei, Daniel não fez. Aí o rei, irmão, o rei gostava de Dário, o rei gostava de Daniel. O rei gostava de Daniel porque Daniel, ele era um garoto de Deus de verdade. E eu vou te falar uma coisa, meu lindo. Tem gente que quando Deus usa, quando Deus faz, às vezes quem deveria defender ataca, mas aquele que deveria atacar está defendendo, porque entendeu o propósito antes daqueles que estão perto. E aí eu estou olhando para o rei Dário dizendo: o Dário entendeu quem é Daniel. E o rei não quer destruir, não quer matar Daniel, não, irmão. Ele fica a tarde toda tentando, até que aqueles homens vão até ele dizer o seguinte: olha só, você falou que ia fazer, e a lei diz que agora você tem que cumprir. Aí o rei Dário fala: então chama o Daniel. Chama o Daniel. Lá vai o Danielzinho, irmão. Daniel está calado, de boa, e não tem um versículo da Bíblia dizendo, Daniel dizendo: ô rei, não faz isso comigo não. Não tem nenhum versículo da Bíblia dizendo, Daniel falando que não fez o que estava fazendo. Não tem um texto dele se defendendo, não tem um texto dele contra-atacando, não tem um texto dele fazendo nada disso. Daniel está indo calado para a cova do leão, porque ele sabe o que talvez a gente demorou tempo para entender: Deus está com ele, e se Deus estiver com você, não adianta tentar parar, não adianta levantar calúnia, não adianta tentar amaldiçoar com palavras, não adianta tentar colocar obstáculos no caminho, porque quem está com Cristo e Cristo está nele, e sobre ele repousa uma palavra, não adianta, vai perseverar, vai conquistar e vai além. Não vão conseguir parar. Daniel está de boa, indo na direção de Dário. Quando chega lá, o rei olha para ele e diz: puxa vida, Daniel, Daniel, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Pegaram o Daniel, jogaram na cova. A cena é: o Daniel cai na cova. Colocam uma pedra, selam a pedra, e o rei vai para o palácio. E o rei não consegue dormir, porque o rei perdeu a paz. O rei está mais preocupado com Daniel do que Daniel consigo próprio, porque o rei não conheceu ainda o Deus de Israel. Daniel já havia conhecido de fato. Daniel não orou para ser livre da boca dos leões. Daniel orou antes de tudo acontecer. A vida de Daniel já estava organizada. Bom, eu não consigo de fato tentar entender o que aconteceu lá. Só sei de uma coisa, irmão: naqueles dias os leões viraram tudo vegano. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo, irmão. Deus é tão poderoso e criativo que no dia que Daniel caiu na cova, o leão virou vegano. Olhou para Daniel e disse: não gosto, não curto não. Melhor não mexer com esses negócios, não compensa. Daniel olhou para os leões e falou assim: se vocês quiserem tentar, tenta, mas não vai rolar, porque eu estou aqui por causa de obedecer a Deus, e quem obedece ao Senhor não tem prejuízo. Obedecer ao Senhor não gera prejuízo. Não adianta olhar para mim: ei, eu não vai rolar. Os leões olharam e falaram assim: é verdade, hoje nós vamos fazer jejum, nós vamos dormir de boa. Dorme aí, Daniel, estou só criando agora. Daniel deitou nas costinhas do leão, fofinho, mexeu aqui na jubinha do leão, falou: relaxa, o alimento talvez venha amanhã, hoje eu sou companhia. Eu vou falar outra coisa legal para você: quem tem paz é uma excelente companhia. Não, eu vou melhorar. Quem tem paz no coração, a gente gosta de estar junto. Essa pessoa não é pesada, essa pessoa ela é leve. A gente tem prazer na companhia dela. A gente quer ficar junto, pertinho dela, porque se precisar de uma palavra ela tem, se precisar de uma oração ela tem, se precisar de alguém que te abrace no dia do caos, essa pessoa tem o melhor abraço. Pessoas que carregam Cristo dentro de si, que tem a paz que transcende, que vai além. É bom estar perto, e dessas pessoas é importante, a gente quer estar perto. Irmão, naquele dia os leões tiveram um presente. O Danielzinho está na cova. Só que tem um rei que está perdido, batendo na cama.
Aquele dia não teve música, naquele dia não teve sono. É só pensar que um está num colchão king size. King size é rei, tamanho de rei. Não adianta ter a melhor cama se você não tiver paz. Não adianta ter um palácio se dentro de você não tiver paz. Não adianta ter os melhores carros se dentro de você não ter paz. Quem te dá a paz não é aquilo que você conquista na força do braço. O que te dá a paz não é aquilo que você coloca na parede como um quadro comemorativo. Não, o que te dá paz são os teus joelhos dobrados. É o teu coração derramado na presença de Jesus. A paz de verdade não vem daquilo que você conquista e consegue guardar no banco. A paz de verdade, ela vem do céu e ela está em Jesus. Por isso que quem tem paz confunde tudo. Às vezes ele não tem o que o mundo oferece, mas ele tem aquilo que o mundo está tentando de maneira desesperada alcançar. Paz, a paz que excede todo entendimento. E quem tem Jesus encontrou o príncipe da paz. Amém. O Daniel precisa sair rápido da cova. O rei Dário chega, abre a cova e diz: ei, Daniel. O rei está assim: será? Aí o Danielzinho lá de dentro grita: fala, rei. Irmão, se fosse eu ia ficar um pouco soberbo. Irmão, ia tirar foto com o leão. Eu ia postar de dentro da caverna. Relaxa, aqui, leãozinho de Madagascar aqui, top. O Lion 1, Lion 2, Lion 3. A gente é assim, né? Eu tenho vontade de mostrar para os inimigos depois. Se o leão não conseguiu, você acha que uma crítica da internet vai parar? Se o leão não conseguiu, você acha que um passado difícil vai conseguir? Irmão, o leão, quando Daniel saiu da caverna, voltou a ser carnívoro. Danielzinho saiu e o rei está olhando para ele dizendo: você adora o Deus de verdade, né? Seu Deus é de verdade, não é? É de verdade, é. Então vou fazer o seguinte: quem fez você ir para a cova, agora vai ter que ir para a cova no lugar seu. Eu sei que é ruim falar, mas pegaram os atribulados que tentaram acabar com Daniel e jogaram na cova. E a Bíblia diz que antes de ele cair no fundo da cova, os leões já tinham quebrado eles no meio na descida. Irmão, que papo maluco é esse de leão que é vegano num dia e vida louca no outro? Exatamente isso, meu lindo. Na vida a gente só tem dois lados: ou a gente está com Cristo ou longe dele. Quem está longe dele está à mercê dos leões. Mas quem tem Deus do lado, a natureza do leão muda para respeitar a palavra de Deus que está sobre você. O leão não consegue, ele não consegue, não adianta. Eu quero te dar uma última palavra. Se você quer ter paz de verdade, coloque tudo na mão do Senhor. Coloque seu futuro, coloque seus sonhos, suas preocupações, tudo na mão dele. E o que 1 Pedro diz é que ele cuidará de você. E eu quero que você entenda o que é cuidar de você. Ele vai cuidar de você a ponto de te livrar daquilo que você não sabe que viria na sua direção. Ele vai cuidar das suas emoções, ele vai cuidar do seu futuro, ele vai cuidar da sua família, ele vai cuidar dos seus filhos, ele vai cuidar dos seus sonhos, ele vai cuidar das suas emoções. E quando isso acontecer, nada, nem ninguém vai conseguir roubar a paz que está dentro de você, porque o Senhor estará cuidando de tudo. E quem tem Deus do seu lado pode descansar em paz. Eu termino dizendo para você uma parada. Daniel
Daniel sobreviveu e foi promovido de novo. Daniel continuou crescendo. Daniel não foi paralisado, porque ele era governado por uma paz que transcendia a Babilônia. Posso te dar um conselho, meu lindo? Você só vai perder a sua paz se estiver olhando para o lugar errado. Você só vai perder a sua paz se estiver ouvindo conselhos errados. Você vai somente perder a paz se você estiver com um foco errado. Se o seu foco estiver em Cristo, se o seu foco estiver no plano de Deus para a sua vida, entenda, a tempestade vai se levantar, as dores da vida irão continuar, mas você tem um Deus que é poderoso para acalmar todo o caos da sua história. Não há nada que Ele não possa fazer, não há tempestade nenhuma que Ele não possa acalmar. E aí você vai começar a descobrir que dá para dormir no dia da tempestade, que dá para descansar no dia difícil, que dá para continuar olhando para o autor e o consumador da sua fé, mesmo quando todo mundo está dizendo que não tem mais o que fazer. Você continua, você vai resistir, porque quem tem paz resiste à adversidade, ultrapassa obstáculos que aparentemente eram intransponíveis, porque o segredo da paz que você tem é quem te chamou de filho. Lindo, se você sabe quem é o seu pai, você descansa. E aqui a história fica leve, porque quando você coloca na mão dele, você pode ter certeza que tudo de maneira perfeita e mais poderosa possível vai acontecer. Até quando estiver dando errado, vai estar dando tudo certo, porque ele está no controle. Amém. Jesus, obrigado, porque Tu és o príncipe da paz. Obrigado, Jesus, porque Tu cuida de tudo. Tu cuida da nossa vida, das nossas emoções. O Senhor é poderoso. Jesus, nós Te amamos, Senhor. Não temos para onde ir, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, esteja presente conosco. Nós depositamos em Ti a nossa vida. Nós colocamos na Tua presença as nossas ansiedades e angústia, porque sabemos que o Senhor está cuidando. E mesmo se nos lançarem na cova dos leões, nós estaremos seguros, porque o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus. Amém.